Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal do Bruno. Eu devo dizer que estou muito feliz porque ultrapassamos aí mais de 100 inscritos, 102 inscritos. E para não cometer o erro do vídeo anterior, onde eu tive meu primeiro convidado, o Sargento William, Isso. eu mal apresentei o meu convidado, mas compreenda, ainda a experiência aqui, devagarzinho a gente chega lá. Então, antes da vinheta, vamos aqui apresentar a rigor o meu segundo convidado, que é o Wagner. Wagner é líder comunitário daqui de Santa Paula, fazendo um excelente trabalho. E também sobre o tema do vídeo, que é viver, né? Pessoas que podem ter pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, religiões diferentes, pensamento político diferente e ainda assim ser amigos. É verdade. É isso aí, então, Wagner, termina aí a apresentação. Quem é você, a sua religião? Meu nome é Wagner, eu moro aqui em Santa Paula. Eu sou do judaísmo, né? O judaísmo messiânico, porque tem duas ramificações do judaísmo, o judaísmo messiânico e o judaísmo ortodoxo. Eu pertenço ao judaísmo messiânico. E é isso aí. Isso aí. Muito bem, isso é só uma introduçãozinha. Então, depois da vinheta, vamos fazer aqui algumas perguntas para o nosso convidado. E mesmo a gente concordando ou não, o objetivo não é debate, mas mostrar as diferentes formas de se enxergar o mundo. Isso aí. Então, depois da vinheta, vamos lá. Beleza, dá aquela respirada. E... isso aí. Muito bem, meus amigos. Wagner, a gente é vizinho aqui de bairro, praticamente, verdade, né? Eu moro no Jardim de Alá. E eu em Santa Paula. Nos conhecemos aí através dos trabalhos que a gente começou a fazer. Trabalhos políticos. Trabalhos políticos, comunitários. Eu lá no Jardim de Alá. É verdade. E aí o que me chamou a atenção do meu amigo Wagner, porque eu sempre li sobre o judaísmo, pesquisei, quem me conhece desde a infância sabe que eu leio muito sobre religião, mas só na teoria, contato assim, acho que é o primeiro judeu mesmo que eu converso. E aí minha primeira pergunta que eu tenho, Wagner, você nasceu no judaísmo ou você se converteu ao judaísmo? Boa noite, Shabbat Shalom. Agora iniciamos a sexta-feira, agora iniciamos o Shabbat, que é no final da sexta, né? A minha conversão ao judaísmo, ela se encontrou no interesse que eu tive de conhecer o Antigo Testamento. Então, quando eu nasceu no meu coração o desejo de conhecer o Antigo Testamento, eu comecei a pensar como que eu vou conhecer o Antigo Testamento, como que eu vou conhecer o Antigo Testamento. E eu fui pensando, e automaticamente eu encontrei a resposta que a única maneira de conhecer o Antigo Testamento é eu se aproximando do judaísmo. Isso foi uma ação inconsciente, que eu não conhecia o que era judaísmo. Eu sempre fui da Assembleia de Deus e hoje tem 10 anos que eu sou do judaísmo, mas há 10 anos atrás eu tive essa vontade de conhecer o Antigo Testamento e aí me aproximei do judaísmo messiânico, e de lá eu entrei e eu estou até hoje. Aí já tem 10 anos. Rapaz, o mais próximo que eu tive do judaísmo, aquele quando era para os meus 18 anos, eu já fui adventista do sétimo dia. O que tem em comum é a guarda do sábado, né? Sim. Pode ter diferença em algumas peculiaridades, mas a guarda do sábado e a alimentação kosher. A alimentação kosher. Mas não vamos entrar nesse assunto agora não. Talvez, quem sabe, no próximo vídeo. É verdade. Agora, minha dúvida aí, que eu acho que eu teria mais medo do que... Não sei, vamos lá. Quando você se converteu, cortou o prepúcio? A questão da circuncisão. A cabecinha do Bilal? O que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem. O judaísmo é uma religião cultural. O judaísmo não é uma religião imposta ou implantada. Por quê? Porque na verdade o judeu, a nação de Israel, ele cresce já com a religião cultural, porque é a religião mais antiga do mundo, entendeu? Então,
começou onde? Começou na existência de Adão. Depois de 10 gerações veio Noé. Depois de 10 gerações veio Abraão. E Abraão, ele servia ao Deus de Terá, seu pai. O Deus de Terá era o Deus de Noé, que era o mesmo Deus de Abraão. E todos Então, eles circuncidaram-se. Não, na verdade é o seguinte, a circuncisão foi uma aliança que Deus fez a Abraão. Ele depois que ele foi chamado, e com 100 anos, Deus falou com Abraão, vou estabelecer uma aliança entre eu e você, e essa aliança será chamada circuncisão, que é retirada da pele. Porque na verdade o judaísmo trabalha muito com símbolos. E a circuncisão é um símbolo. Igualzinho no judaísmo nós precisamos fazer a leitura da natureza. Porque toda a natureza revela a divindade divina. Então a circuncisão, a tirada do prepúcio, representa no mundo espiritual, no mundo físico, uma aliança com Adonai. É uma marca registrada. Vai me dar um exemplo físico, me dá uma alegoria física. Eu tenho uma manada de boi. Como eu vou marcar? Como eu tenho 10 mil gado. Como que eu vou marcar esse gado se ele passar pro lado do vizinho ou sumir? Com ferrão. Marca a primeira letra do dono, entendeu? Então aquele boi está marcado. Então a circuncisão é uma aliança de marca no homem, para que toda vez que ele olhar, ele entender que ele tem uma aliança com Deus. Mas quando você fala que é simbolismo, então pode substituir a circuncisão por um outro símbolo? Não. Eles escolhem? Não, porque dentro da visão judaica, a circuncisão é algo super importante, é um elo, é uma aliança entre a pessoa e Deus. Agora, é mandamento para o judeu? Sim. É mandamento para o gentil? Não. Mas se o gentil quiser fazer a circuncisão, isso representa que ele quer se aproximar mais de Adonai, mas ele não é obrigado. Porque, na verdade, toda a circuncisão, o que ela representa no mundo espiritual? Porque, na verdade, o prepúcio, ele guarda ou ele adquire alguns fragmentos impuros. E que depois de um determinado tempo, se não for bem lavado, ele acaba cheirando mal, tendo um cheiro negativo. Eu ouvi dizer também que até evita câncer, né? Sim, é uma questão de saúde, você está entendendo? Agora, no mundo espiritual, aquilo representa tirar aquilo que contamina o nosso coração do mal. Tirar a pele, a pele que envolve a gente, ou aquele pá aquilo que envolve no pecado, aquilo que suja a nossa alma. Quando a gente fala de pecado, nós estamos falando de coisas que ofendem tanto o mundo superior quanto o mundo inferior, que ofende a Deus, que ofende o próximo e que ofende a natureza. Compreendido. E essa visão que você está falando aí pra gente aí, ela faz parte de qual... A religião hoje, você diz que está no judaísmo, toda religião tem suas ramificações. A sua ramificação quando você fala religião, no grego é religar. Religar representa aquilo que foi perdido a ligação. A palavra religião no grego é voltar a se religar a Deus. No judaísmo a palavra é techuvá, voltar ao seu estado natural. Tá. A sua pergunta, qual é a minha ramificação de judaísmo? Qual é a linha de judaísmo que eu sigo? Sim, o judaísmo que eu frequento, é o judaísmo messiânico. É o judaísmo que acredita que Jesus é o Messias. Uma vez que eu fui várias vezes na congregação judaica ortodoxa e achei maravilhoso. Por quê? Porque Jesus é um conceito. Conceito de quê? De leis. Leis, atitudes, princípios. No judaísmo ortodoxo, essas leis, princípios e atitudes estão representadas através da Torá. Então eles têm uma referência que eles precisam se tornar pessoas melhores, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com a natureza, com o próximo, com Deus, com Adonai, com eles mesmos, entendeu? Mas a referência que eles têm é a Torá.
Já o judaísmo messiânico, ele entende que o relacionamento com Deus está relacionado à Torá de Moisés, com o sentido de transformar cada pessoa numa pessoa melhor, e está no sentido também de obedecer os ensinamentos de Yeshua, de Jesus. Então, esse judaísmo messiânico é o judaísmo estabelecido por Jesus, só porém que Jesus ele não cria uma religião. Ele não cria uma religião. Não. Ele mostra ao judaísmo da época que precisaria seguir a Adonai de verdade, e os discípulos que estavam ali acaba criando uma percepção diferente do judaísmo e automaticamente criando congregações judaicas messiânicas no 1º, 2º e 3º século. Show de bola! Vamos lá, hoje, como eu falei, né, no passado já foi adventista, lá se guardava o sábado, e hoje também temos aí muitos grupos que guardam o sábado. Sim. Na verdade, nós estamos gravando numa sexta-feira à noite. Sim, né? agora já é eu me sábado. lembro muito bem que hoje já é sábado. O sábado. É isso. Vocês também têm o costume de... no Adventismo falava-se pôr do sol. Vamos fazer o pôr do sol. Ou seja, parava na sexta-feira, cantava-se alguma coisa, né, hinos, lia. Tem também este costume? Sim. Na verdade, o adventista ele pega esses costumes do judaísmo. A única religião do mundo que o seu calendário é lunar e a sua alimentação é kasher e tem como mandamento a guarda do Shabat é o judaísmo. Então, no desenvolvimento das religiões ao longo dos séculos, o adventista ele encontra no judaísmo princípios bíblicos verdadeiros. E por que verdadeiros? Porque, na verdade, é o seguinte: em 6 dias Deus criou os céus e a terra. Esses 6 dias é os 6 dias que Deus constrói todas as coisas e constrói o homem. No sábado ele descansa. A palavra descansar, ela é mal interpretada. Por quê? Descansar, o 7º dia é uma criação divina. Beguinho, como toda criação tem um sentido, o 7º dia tem um sentido. Qual o sentido do 7º dia? Estabelecer uma aliança entre Deus e o homem. O 7º dia é como a circuncisão, que estabelece uma aliança entre Deus e o homem. O 7º dia ele faz o mesmo sentido de Yeshua, de Jesus, uma conexão do homem caído para o Deus em seu estado perfeito. O 7º dia representa a Teshuvá, que o homem precisa abandonar toda a sua natureza e se voltar ao eterno, pelo qual o criou. O 7º dia é um dia onde você precisa ter um relacionamento muito íntimo com a tua família e com o Adonai. Baguinho, resume. O 7º dia é um dia, 6 dias é 6 dias de se você trabalhar, cuidar da sua família, do seu filho, se organizar. E nesses 6 dias você precisa se organizar, porque 6 representa homem, 6 dias é seu. O 7º é o dia de você se relacionar com Adonai. Por quê? Porque o mundo nos contamina. O 7º dia é o dia de separação, que estabelece separação entre os 6 dias do 7º. Esse dia de separação é um dia que a vontade de Adonai é que todo mundo entendesse que era um dia de se adorar a Deus. Agora, quem não guarda o sábado está errado? Quem não guarda o sábado vai para o inferno? Isso são especulações, são afirmações, muitas vezes afirmações errôneas. Porque a função do sábado é que você tenha uma conexão muito íntegra com Adonai. Entendi. E o sábado, ele é direcionado para o povo de Israel. Se o gentil quiser guardar o sábado, ele não perde nada, ele é abençoado com um dia de consagração. Porque, na verdade, quem estabelece o domingo, o dia de consagração, quem constitui esse dia de consagração na existência humana é o judaísmo. Quando Constantino estabelece o judaísmo como religião oficial de Roma, ele entra nas congregações judaicas messiânicas que eu acabei de falar agora atrás, e tira os judeus que eram messiânicos,
E coloca agora pessoas de todas as nações, porque Constantino estabelece o cristianismo como igreja oficial de Roma. Ele pega Jesus, tira Jesus do contexto, com os concílios cria uma nova doutrina, faz a transliteração da Torá, da lei dos profetas, para o grego, depois para o latim, fazendo a transliteração com seus próprios interesses, fazendo a anulação da lei para o período da graça. E aí ele cria uma nova religião. E essa nova religião, ela predomina sobre o Império Romano e todos os impérios. Foi uma jogada política também, né? Sim, uma jogada política. Uma jogada política. Né? Política. Não, mas naquela época, a gente sabe que Roma já estava em decadência. Sim. A necessidade de juntar todos pela... Como eu posso colocar? Tirar tudo que tem em comum e juntar o que tem em comum. Sim. Tanto é que acontece o que a gente chama de sincretismo. Sincretismo. Né? Começou a fazer sincretismo. E essa é a teologia da substituição. O povo de Israel foi rejeitado e agora tem um novo povo, que é o povo cristão. Uhum. Então Deus veio, tem um conceito que Deus veio para os seus, Jesus veio para os seus rejeitaram, todos aqueles que o aceitaram, deu o poder de ser filho de Deus. Mas só porém que a intenção de Deus é que todos recebam a Torá, recebam a verdade, ame o próximo, independente das diferenças. Beleza. Então, para a gente finalizar, me surgiu uma dúvida nessa conversa nossa aqui. Já que falamos de judaísmo e falamos do cristianismo, agora uma dúvida em relação à Trindade. Na sua visão, então, como é que você olha? Você olha Deus de forma trino ou de forma única? Na verdade é o seguinte, no judaísmo não existe trindade. Como o Império Romano foi desenvolvendo a teologia ao longo dos anos, essa trindade ela foi criada pelo Império Romano, não pelo judaísmo. O judaísmo ele acredita em Deus. Deus é soberano. O filho de Deus, ele Deus envia o seu filho, mas o seu filho é como qualquer ser humano, entendeu? E ele envia o seu filho como homem, mas a tipologia de Jesus é mostrar o caminho dos homens a Adonai, mostrar o caminho de Adonai para os homens. Perfeito. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que acontece? Jesus, ele representa, no judaísmo ortodoxo, Jesus é criado por Deus. Na teologia cristã, ele é pré-existente. Ele sempre existiu, porque Deus é um, que é a teologia da Trindade. E, na verdade, eu já fiz teologia há muitos anos e respeito a teologia da Trindade. Uma vez que você não tem um conhecimento mais elevado, o conhecimento que você tem pode te conduzir a um caminho melhor. Basta você se arrepender, basta você reconhecer os seus erros. Você consegue me entender? Sim. Então, a teologia da Trindade é uma teologia criada por Roma, mas hoje eu vejo igrejas evangélicas acreditando na teologia da Trindade e pessoas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas. Eu acredito que todo conhecimento agrega valores, uma vez que esse conhecimento transforma a pessoa em pessoas melhores. Isso aí, bonito isso aí, hein? Com certeza. Meu amigo, o papo tá bom. Mesmo se eu quisesse continuar, meu celular não tem capacidade para isso. Não. Vamos finalizar o vídeo. Assim, vamos finalizar falando dessa vestimenta aí que você está usando. Qual o nome dessa peça aqui e do seu... O que pau sei. Isso aqui é o talit. Talit é o manto de oração dos judeus, que os judeus usam na oração do templo, na oração dos muros. E aqui é o kippá. O kippá já conheço já. O único nome que eu conheço. O kippá representa que existe um Deus sobre todo o homem. E o homem precisa estar submisso a esse Deus. Existe um Senhor sobre o homem, sobre a vida do homem.
é uma coisa que eu sou uma pessoa muito simbólica também. Na minha vida também uso de simbolismo. Como na semana passada eu estava com o cabelo comprido, Sim. aí eu cortei. Tem o simbolismo nesse corte, né? É uma transição que a minha vida está tendo. E isso eu vejo também no judaísmo, cara, eu acho muito lindo, né? Ter esse simbolismo. E, meu amigo, muito obrigado por participar. Amém. O convite de estar aqui no canal do Bruno. E como é sexta-feira à noite, né? Como é que vocês se saúdam? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Beleza. Shabbat Shalom. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Abraço. É Talit, pô. Talit, que pá. Rapaz, você É acredita? 3 orações do dia. Você acredita?